E hoje nós vamos falar sobre a evangelização na família, que é um tema muito pedido por todos vocês, um tema muito importante e que gera muita dificuldade na nossa consciência. O que é que nós podemos fazer para evangelizar a família? O que é que pode ser um pecado? O que é que pode ser lícito ou ilícito? E muitas vezes esse nosso problema torna-se um problema sério de consciência. Eu não sei exatamente o que eu devo fazer. E gera também uma questão de escrúpulo, de medo ou de desprezo. Não vou fazer nada, eles que se virem sozinhos, né? Então, existem esses dois extremos. Como eu falei, o tema de hoje é sobre a evangelização da família, que é um tema que muitas vezes a gente fica perturbado da cabeça, o que eu faço, o que eu não faço, né? Eu queria saber aqui de você o seguinte: sua família é toda católica, já é toda evangelizada? Como é que é? Sua família já é toda cristã? Sua família já frequenta a igreja, vai para a missa todos os domingos, confessa, vive o matrimônio católico? Como é que é? Todo mundo 100% santo? O pior da sua família é você? Algo me diz que não. Normalmente, gente, é o seguinte, nós vivemos... Deixa eu explicar uma coisa para vocês logo de começo. Nós vivemos um tempo, vou falar uma coisa aqui um pouco dura, tá? E que é difícil de gestão. A gente não quer aceitar isso, mas é uma realidade. A gente não pode fugir da realidade. Nós vivemos um tempo de descristianização. E não é agora, 2 anos atrás, não. Esse tempo começou, eu diria que há 500 anos, desde a Revolução Protestante, que começou o processo de descristianização. Já tinha começado antes, por isso que teve a Revolução Protestante, e a coisa só anda ladeira abaixo. Só que nos últimos decênios, tá, talvez da década de 60 para cá, a coisa meio que foi exageradamente rápido. Então, esse processo fez com que a gente vivesse hoje numa sociedade... Presta atenção que eu estou falando uma coisa muito profunda aqui para vocês, para a maioria de vocês. Esse processo de descristianização, ele atingiu a transmissão da fé. O que é isso? A fé católica, ela é transmitida pela pregação do evangelho, obviamente, dos pastores da igreja, dos evangelizadores, dos missionários, que nos trazem a fé, que levam a fé a regiões longínquas. Então, por que que hoje nós temos fé aqui na América Latina? A maioria de vocês que estão me assistindo são da América Latina, tem alguns que são de Portugal, da África, ou até do Japão, mas, enfim, vamos pensar também na África, vamos pensar também no Japão, ou mesmo em Portugal. Por que nós temos fé? Porque nós recebemos, em algum momento da história, cristãos que nos transmitiram a fé, missionários, evangelizadores, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, que nos transmitiram a fé, nos transmitiram pela pregação da palavra de Deus. Então, os primeiros que chegaram nessas terras do Novo Mundo, da América, trouxeram a fé cristã, graças a Deus, e começou a evangelização do Novo Mundo. Essa fé atingiu também a África. Então, não foi só desgraça, não foi só escravidão, não foi só morte, não foi só nada, pelo contrário, né? Foi um grande, através de momentos talvez difíceis, Deus se utilizou disso para levar a fé. Então, hoje nós temos fé, graças a Deus, porque os portugueses nos trouxeram a fé cristã, nos trouxeram a fé católica, nós aqui no Brasil, e assim por diante. Então, séculos atrás, a primeira chegada da fé, como eu falei, chega através dos evangelizadores, dos pregadores, então dos missionários. A gente pode aqui evocar São José de Anchieta, que evangelizou os índios. Então, uma obra maravilhosa. São João de Brito.
e tantos outros santos e santas também, que trouxeram a fé, que levaram a fé a países e locais distantes, povos pagãos. Isso aconteceu desde o início. Foi assim que Jesus deixou a igreja. Jesus deu um mandato aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso é um mandato dado pela boca de Deus. Deus falou: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregar o evangelho não é opcional. Não é o anúncio, não é uma coisa que, não vamos não, para não ferir a sensibilidade das pessoas. Que conversa para boi dormir, deixa de ser mole, vamos ser católico, vamos ser cristão. Você é louco, não obedeça às suas teoriazinhas, molezinhas, fraquinhas, diluídas, homeopáticas, não. Obedeça a Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou evangelizar e os apóstolos pregaram o evangelho e derramaram sangue por isso. E todos os outros evangelizadores derramaram sangue por isso. Aí eu vou ficar, não vamos falar, porque pode ser que a pessoa se machuque. Pra lá. Então, depois dessa primeira evangelização, que é a evangelização dos missionários, e com o passar dos séculos, não é imediatamente, a sociedade, aquela região, aquele país, ele se torna cristão. Normalmente, né? Então, assim foi com a França, com a Alemanha, depois do que hoje é a Itália, né? Ali do Império Romano, depois a França. Então, os países foram se cristianizando, a Irlanda, a Inglaterra, né? Os países ali mais do norte, e chegando ali também na Espanha. Então, os reinos tornaram-se cristãos, católicos, Espanha, Portugal, etc. E chegamos aqui. Então, nós, depois do passar do tempo, dos séculos, aquela sociedade inteira se torna cristã, se torna católica. E toda a cultura, ela é batizada, ela é evangelizada, ela é cristianizada. Então, nós temos 2000 anos de cultura católica, né, de cultura cristã. Arte, arquitetura, música, ciências. O progresso científico se deu por causa da igreja. A preservação da literatura, dos livros, nas grandes bibliotecas, dos mosteiros, o trabalho dos copistas, foram os padres, monges, que preservaram a cultura, a ciência, desenvolveram a astronomia e tantas outras, biologia, genética, e tantas outras coisas que envolvem a cultura. Os grandes pinturas, grandes esculturas, os grandes edifícios, olha as catedrais, olha os acervos históricos, isso é uma coisa maravilhosa. E tudo permeado com o Evangelho. Isso também se manifesta na sociedade, nos indivíduos. Então, os indivíduos nascem de famílias cristãs que vivem a fé e transmitem os valores do Evangelho. Essa quebra de valores começa com o protestantismo. Eu estou sendo um pouco grosseiro no sentido, falando as coisas um pouco de modo acelerado, porque isso aqui não é aula de história, filosofia, etc., mas só para a gente ter uma visão geral das coisas, né? Então, de forma mais contundente, vamos falar assim, o protestantismo vai quebrando a unidade e vai começando uma era de relativismo. Então, o relativismo vai nascer ali. Tanto faz eu ser católico, eu seguir o Papa ou seguir Zwinglio, seguir, não é só Lutero, a gente tem Lutero, mas tem outros, Bocchero, Zwinglio, Calvino, ou Henrique VIII. Então, os revolucionários do século XVI. Então, começam a fragmentar a fé e fragmentar a vida do homem, que havia uma unidade na sua vida, onde Cristo é o centro da família, o centro da sociedade, o centro das leis. Não estou dizendo que não havia pecado, claro que havia, porque o homem é pecador. Então, em todas as épocas existe muito pecado. O homem é pecador.
Mas a cultura católica, a cultura cristã, e quando a gente fala cultura cristã, estamos falando da cultura católica, ela vai se dissolvendo por causa dessas fragmentações. Até que, enquanto a família era preservada, havia uma natural transmissão da fé. Então, a família católica, o pai, a mãe, os filhos, são educados, criados como católicos. Frequentam a igreja, frequentam os sacramentos, são batizados, fazem a primeira comunhão, crisma. Ninguém põe em xeque isso. Ninguém põe em xeque batizar, fazer a primeira comunhão, crismar, frequentar a igreja. Ninguém põe em xeque o valor do matrimônio, da virgindade, por exemplo. Até que, por isso que eu quis dizer que os anos 60 foi um grande marco de destruição total do que ainda restava. Por quê? Porque ali começou-se uma guerra contra a família. Nossa Senhora de Fátima, em 1917, havia dito que a batalha final de Satanás será contra a família. Sabiam disso? Então tem uma profecia de Nossa Senhora de Fátima. A batalha final de Satanás será contra a família. Não estou dizendo que nós estamos no fim dos tempos, mas pode ser que sim. Pode ser que ainda dure mais 1000 anos, mas pode ser que estejamos já nesse momento, pelo menos da batalha, que Nossa Senhora falou, sim. Então, a partir dos anos 60, começa uma batalha contra a família, de desfragmentação mais severa. Então, começa os movimentos feministas, já tinha antes, tá? Antes dos anos 60, já havia o movimento feminista, que é tirar a esposa, a mãe, do seu local natural e o enfraquecimento da figura paterna, depois o enfraquecimento das relações entre pais e filhos. Então, os filhos começam a se rebelar contra os pais. Então, tem todo um movimento de glorificação das drogas, por exemplo. Então, nos festivais de rock de Woodstock, o famoso Woodstock, se não me engano, não sei se é assim que se pronuncia, lá nos Estados Unidos. Então, vem a cultura hippie, o amor livre, sexo livre, o advento da pílula anticoncepcional. Então, já aqui, nós não temos responsabilidade, podemos fazer sexo à vontade. Então, perde o sentido da família, o sexo como gerador da vida, gerador da unidade do pai e da mãe. Então, passou a ser um brinquedo, somente uma fonte de prazer. Então, tudo isso estava lá envolvido lá na segunda metade do século XX, do século que eu nasci. E essas coisas foram galopando com muita velocidade. Então, depois veio a lei do divórcio, que a igreja na época lutou contra a lei do divórcio, leigos lutaram contra a lei do divórcio, mas aí aqui no Brasil foi aprovada a lei do divórcio. Então você vê que tudo contra a família. E aí, mais recentemente, já agora no século XX, mas eu estou falando do século XX, mas talvez tenha começado antes, século XXI, desculpe. Então a coisa vai crescendo, a glorificação da homossexualidade. Então, a glorificação do respeito humano, do politicamente correto, melhor dizendo. Então, o hedonismo crescente, através dos meios de comunicação, do advento da televisão, então, que é uma geradora de cultura, contracultura cristã. Então, a Rede Globo sempre foi essa geradora da cultura anticristã, através das novelas que se popularizaram no Brasil. Então, dos recônditos mais escondidos do Brasil, quando chegava o sinal da Rede Globo, a família começava a se desfragmentar. Então, o divórcio no Brasil, eu vi aqui, começou em 1977. Então, vocês talvez já souberam disso, houve uma pesquisa feita muito tempo atrás sobre a influência da Rede Globo nos anos 70, 80 do século passado. Constatou-se que onde o sinal da Rede Globo chegava, a taxa de natalidade diminuía.
Por isso que quando a gente via uma família e dizia assim, tantas crianças, não tem televisão na sua casa não, soltava essa piadinha. E essa piadinha, que parece uma piadinha um pouco indecente, né? Tipo assim, a pessoa não devia estar assistindo televisão, mas está fazendo menino, tem um fundo real, de verdade, que inclusive é constatado por pesquisa científica, essa pesquisa, né, contratada pelos próprios meios de comunicação, né, pelo próprio Grupo Globo. Então descobriu-se que onde o sinal da Rede Globo chegava, a taxa de natalidade diminuía, a taxa de divórcio aumentava. Olha que interessante. Olha que interessante. Né? A taxa de divórcio aumentava, a taxa de casamento diminuía, enquanto que isso seria totalmente impensável na cabeça de qualquer cristão, de qualquer pessoa de 50 anos atrás, 60 anos atrás, uma coisa totalmente impensável. Como assim não casar no religioso? Você é prostituta? É uma coisa sem pé nem cabeça. Casamento é na igreja. Hoje se tornou, na verdade, uma exceção casar na igreja. E muitas vezes o casar na igreja é apenas pro formis, apenas para tirar foto, porque é bonito, porque minha mãe exigiu, porque minha avó quer, porque, sei lá, porque é bonito. Mas não seguem exatamente o que a igreja ensina que deve ser o casamento. Então tem um monte de casamento nulo, né? Casamentos feitos sem querer ter filhos, casamentos feitos sem querer ser fiel, né? Sem a real promessa de fidelidade, a real promessa de fecundidade. Então, faz um perjúrio diante de Deus, promete uma coisa, mas que não está a fim de cumprir de jeito nenhum. Te promete ser fiel, mentira, já tem pensando, vamos casar, se não der certo, separa. Já deixou outra na reserva. Então, são casamentos nulos. Né? Então, como eu disse, houve essa pesquisa da Rede Globo e mostrou a influência dela nesses locais. Então, nos locais onde o sinal da Globo não chegava, permanecia ainda o estado social mais cristão de antes. Uma família mais coesa, com mais filhos, menos divórcios. E aonde chegava, e não é porque ela dizia, mas porque as novelas tornavam-se modelos de comportamento social para as pessoas simples. Então o padre sempre uma figura meio patética, o padre uma figura retrógrada, ou então aquele padre muito progressista, quando tinha um padre na novela. Né? Mas normalmente, então, é o sexo livre, é o amor livre. Então todos esses temas mais malucos iam sendo colocados. E as pessoas iam abraçando isso. É nesse contexto que a maioria de nós nascemos. A maioria de nós nascemos nessa sociedade descristianizada. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que foi cristã, ainda traz traços de cristianismo, mas que não é mais católica, não é mais cristã. Ela é fragmentada. O advento e a multiplicação das seitas só piora a situação. Só piora, porque mostra um cristianismo fast food. Eu vou para aquela igreja ali para conseguir uma cura, para conseguir um emprego, para me sentir bem. Então, tornou-se o cristianismo sentimentalista. As pessoas estão voltadas para o romantismo, para o sentimentalismo, então buscam uma expressão cristã, mas para elas se sentirem bem, se sentirem alegres, um prazer espiritual. E aí foi colocando para trás, ou refutando, algo que é característica intrínseca do cristianismo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, a traição do Evangelho. Quando nosso Senhor disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, o cristianismo é a religião da cruz, e não do bem-estar, e não como é que eu posso dizer, do progresso material e dessas coisas. É a religião da cruz, entende?
Então, é muito comum, e aqui eu quero chegar no ponto onde a gente começou, é muito comum que você agora, quando eu pergunto, você é de sua família é todo mundo católica, faz rir, a maioria das pessoas talvez tenha feito um risinho assim de canto de boca, né? Assim, quem dera. E essa pergunta nem seria feita 50, 60 anos atrás, porque é óbvio que a família toda é católica. Claro, haviam as exceções, porque haviam os protestantes, haviam os espíritas, haviam as outras religiões, mas a grande maioria das pessoas, e quando uma pessoa era católica, era de uma família católica que transmitiu a fé católica. Então, o trabalho do sacerdote, ele era menos missionário e mais sacramental. Então, o sacerdote, numa nação católica, numa região católica, claro que ele evangeliza, mas é menos missionário, no sentido que é mais para santificação dos fiéis do que para a evangelização dos pagãos, porque os pagãos são poucos. Né? E aí, é claro, eu falei da Rede Globo lá nos anos 70, porque era a emissora de maior alcance. Só que aí, obviamente, nós chegamos aqui na década de 90 e nos anos 2000, a partir da primeira década do século XXI, onde teve uma explosão de um outro meio que chega até no seu banheiro. O que é que chega até dentro do seu banheiro? O celular, a internet. E aí, pronto, né? Então a coisa agora está numa velocidade da fibra ótica. A velocidade da fibra ótica. Claro que não estou demonizando a internet, porque eu estou falando na internet, imagina. É um instrumento que serve para o bem ou para o mal. Como a TV também, um instrumento que serve para o bem ou para o mal. E assim por diante. E bendito seja Deus que a gente pode falar, por exemplo, na TV, quando a igreja se aproveitou da tecnologia, da televisão, foi um boom. A gente tem como exemplo os Estados Unidos. Então, o programa de maior audiência dos Estados Unidos era o programa do bispo de Nova York, Fulton Sheen, candidato aos altares. Né? O Fulton Sheen. Talvez vocês conheçam a história dele. Ou daquela outra freira americana, também famosíssima, que fundou uma emissora de TV católica. Né? Uma emissora de TV católica. Esqueci o nome dela, se alguém souber, coloca aí no chat para eu ver. Madre Angélica, obrigado. Então, a Madre Angélica, que fundou uma TV católica. Então, a internet, a televisão, o rádio. Por exemplo, muitas paróquias no passado, hoje em dia está muito decadente, mas no passado, muitas paróquias, dioceses, trabalharam muito com rádio. E o sinal da rádio levava o evangelho. Eu falei no passado, mas hoje ainda tem. Né? Estou falando que esses meios de comunicação que têm servido de catalisador para a mentalidade anticristã, ele também pode ser usado para o contrário, é um combate espiritual, né? Um instrumento de Deus. E é isso que eu faço. O que eu estou fazendo aqui na internet? Por que eu estou aqui fazendo live em cima de live? Qual é o meu interesse? Combater pelo reino de Deus, evangelizar. Evangelizar. Nós voltamos à época em que nós precisamos de missionários, como foram os jesuítas do século XVI. Missionários, como foram os franciscanos do século XIII, XIV. Como foram os missionários de todas as épocas. Evangelizar sem medo, falar o evangelho, falar a verdade, como São João Batista, que perdeu a cabeça, literalmente, foi decapitado por defender a família e não ficar aceitando segunda união, como tantos, inclusive dentro da igreja, querem aceitar como algo normal a segunda união. São João Batista perdeu o pescoço por causa disso. E a gente não quer perder a nossa imagem de bonzinho. Né? Ai, padre, não vamos ser radicais, não vamos falar isso pode machucar as pessoas. Né? Machucar as pessoas? Eu não quero saber de machucar as pessoas, eu quero saber de agradar Jesus. Ainda fala com aquela vozinha de dublagem de filme americano.
Não, pelo amor de Deus. Então, como nós nascemos nesta época, nascemos nesse contexto, então é muito comum que a gente tenha famílias que não são evangelizadas. Por quê? Como eu falei, porque a fé não foi transmitida. A transmissão da fé foi quebrada 60 anos atrás, né? 60 anos atrás. Eu posso dizer que a família dos nossos avós era radicalmente católica. Ou seja, todo mundo era católico. Quando eu digo que todo mundo era católico, não é que todo mundo era santo, não. Mas que os valores cristãos eram preservados. Apesar dos pecados, as pessoas sabiam. Entendeu? As pessoas sabiam das suas obrigações cristãs. E as pessoas realmente transmitiam a fé como um dever matrimonial. E aí, como eu disse, nós voltamos a uma era pagã, então nós estamos vivendo um neopaganismo. Quais são as características da sociedade pagã? O Nunes falou, os padres hoje querem salvar só a natureza. Pois é. Tem gente que luta pelas árvores da Amazônia. E são as mesmas pessoas que fazem vista grossa para o aborto. Os ovinhos das tartarugas, mas as crianças nos ventres da mãe, ninguém luta, ninguém faz passeata, ninguém faz nada. Né? Então, como eu falei, quais são as características da sociedade neopagã? Da sociedade pagã? Que nós estamos vendo um neopaganismo. Então, o paganismo, a sociedade pagã é a sociedade idólatra. Porque o homem, atenção, preste atenção que eu vou falar. O homem não consegue viver sem Deus. Então, se ele não conhece o Deus com letra maiúscula, que é o único Deus, ele vai inventar um Deus com letra minúscula. E atenção, porque Deus se escreve com letra maiúscula. Vocês ficam escrevendo lá na internet Deus com letra minúscula. É o demônio, é? Porque o que eu saiba, Deus com letra minúscula é o demônio. Deus, tem um respeito, viu, com o nome de Deus. É com letra maiúscula que se escreve. E então, o homem, se ele não crê em Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, ele cria deuses. Então, a sociedade pagã, ela é idólatra. Ela fica em busca de deuses para que as satisfaçam. Característica dos deuses, dos falsos deuses, dos ídolos, é que o homem busca uma satisfação com eles, um proveito com eles. Então, o homem moderno, neopagão, é idólatra? Sim. É idólatra de si mesmo, é idólatra das suas opiniões, idólatra dos seus conceitos. Então, ele não quer obedecer ao pecado de Adão e Eva. Não querer obedecer a Deus para satisfazer a sua concupiscência. Que agradável esta fruta. Que agradável aos olhos e ao paladar esta fruta. Deus disse que no começo, mas é tão gostoso. Então, esse pecado de Adão e Eva, desobediência. Então, o homem, ele procura criar esses deuses. Então, um dos deuses modernos é a ideologia, a própria opinião do homem sobre a moral, por exemplo. E isso é o que faz com que muitos tenham a consciência relaxada. Então, a consciência relaxada, ela não nasce do nada. Não é porque você nasceu como se fosse um signo. Eu nasci relaxado. Não, você não nasceu relaxado. Você vive num contexto de relaxamento moral. E a sua consciência se adaptou a este meio. Então, por isso que, sem a fé cristã, você vive mergulhado no pecado sem ligar para isso, sem dar importância a isso. Entendeu? Então, essa é a causa da consciência relaxada. A gente não perceber. É muito forte o meio em que a gente vive, a sociedade em que a gente vive. Então, outra característica da sociedade pagã é que ela é hedonista. Ou seja, ela é muito preocupada com o prazer. Se a gente pensar
os gregos, os romanos, né? Essas duas sociedades que nos influenciaram bastante no início, 2000 anos atrás. Então, eles adoravam o prazer. Eles viviam, na verdade, sim, adoravam o prazer. Então, Edom é o deus do prazer. Por isso que vem a palavra hedonismo. Então, a gente conhece os famosos bacanais romanos, as piscinas térmicas de Roma, onde as pessoas iam. Então, e mesmo essas sociedades tão perniciosas, até elas preservavam ainda a instituição familiar. Interessante. Por isso que eu digo, talvez a gente não está num paganismo muito pior, talvez, do que o primeiro paganismo, que é o paganismo pré-cristão. Então, esse paganismo pós-cristão, ele quer destruir o que é até fundamento da própria natureza humana, que é a família. Família é o fundamento, está no fundamento da própria natureza humana. Então, qualquer sociedade, por mais ignorante que seja, tem família. Então, os índios, por exemplo. Mesmo que não saibam nada da sociedade moderna, mas lá vai ter pai, mãe e filho. Né? Então, nesse contexto, qual é a nossa crise de consciência? Primeiro, a gente ter sido formado nessa sociedade relativista, nós podemos ignorar o pecado e podemos chamar de bobagem o que realmente é um pecado grave. Podemos chamar de todo mundo faz o que é um pecado mortal. E a gente achar que é certo só porque todo mundo faz. Esse é o grande problema. Então, nossa consciência relaxada não é por culpa nossa, simplesmente. A não ser que a gente saiba que estamos em relaxamento e não nos esforçamos para mudar, e acaba sendo culpa nossa. Mas eu estou dizendo que o contexto é muito forte. Entendeu? E um outro problema é que quando a gente se converte e a gente percebe que vivia nesse relativismo dessa sociedade pagã, a gente agora quer fazer o contrário. E a gente não sabe mais o que é certo ou errado, então é melhor colocar tudo na conta do pecado mesmo. Diante de tudo isso que eu falei, que eu acho que eu ia fazer uma live de 1 hora, mas esse aqui acaba que o assunto rendeu demais, né? Mas eu espero que você esteja entendendo. É muito importante que você entenda isso. Não adianta ficar dando dica aqui se você não entender isso. Então, eu tenho que entender esse contexto para eu poder entender a minha família. Como é que é o meu pai e a minha mãe? Muitos de vocês têm pais e mães nascidos depois dos anos 50 do século passado, é ou não é? Então, nós já nascemos de filhos dessa geração que abandonou a fé. Abandonou a fé na prática. Apesar de terem sido batizados, feito primeira comunhão, casado até na igreja, muitas vezes, mas abandonou a fé. Então, eu não posso, e aqui vem o grande ponto que eu quero explicar para vocês. Se você entender isso, eu já fico satisfeito nessa live. Eu não posso partir para o ensinamento catequético antes do testemunho da fé. Anote aí. Eu não posso partir para o ensinamento catequético antes do querigma. Você entendeu qual é o erro? Que a nossa consciência acaba entrando em crise por causa disso. Eu quero supor que, porque a minha família frequenta a igreja, ou é batizada, então eu quero supor que eles têm fé, mas eles não têm fé. Então eu preciso, primeira coisa é transmitir a fé e não a catequese. Gente, a catequese é depois da fé. Esse é o grande erro, tá? A catequese, o ensinamento doutrinal da moral, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, só
cala, digamos assim, repousa num coração que tem fé, que crê em Jesus. Então nós devemos partir para a fé antes de ditar regras. Muitas vezes a nossa família ela já conhece as regras. Ela já sabe as regras, só que ela ignora as regras. Ela sabe. Entendeu? Então, seu marido, por exemplo, ele casou na igreja com você porque ele sabia que aquilo era o certo, porque tinha que casar, pronto. Mas talvez ele não tivesse fé, como você tem hoje. Então, querer obrigar a ele a certas práticas é mais difícil. Mais difícil porque ele não tinha fé. Opa, não, mas o meu marido crê em Deus. Opa, não, mas a minha mulher crê em Deus. E sim, crê, meu filho, mas crê em Deus, até o demônio crê. Até o demônio crê. E eu estou dizendo isso porque no Evangelho tem essa frase. Jesus vai expulsar o demônio daquela pessoa que tinha uma legião, que vivia nos cemitérios, acorrentados. E quando Jesus chega e o demônio está lá naquela pessoa, o demônio grita, fala através da pessoa e diz: sei quem és, o Filho de Deus. O demônio faz uma profissão de fé. Sei quem és, o Filho de Deus. O demônio tem fé. O demônio sabe quem é Jesus. E Jesus mandou ele calar a boca, sai. Aí o demônio faz um pedido a Jesus, manda ir para os porcos. Jesus atende o pedido, pois vá, vai para os porcos. E aí os porcos se precipitam, pulam do precipício, né? E se afogam no mar. Entendeu? Então, dizer que crê em Deus, todo mundo crê em Deus. Agora, tem a fé cristã verdadeira, é uma experiência com Jesus. É um encontro com Jesus. E nós não podemos forçar este encontro com Jesus. Como nós devemos fazer? Primeiro, dar testemunho. E o testemunho, digo isso especialmente para os jovens, mas isso vale para as senhoras casadas, para os senhores casados. O testemunho, muitas vezes, é o silêncio. Muitas vezes é o silêncio, tá? Um dos problemas de quem tem escrúpulo, ou seja, aquela pessoa que se converteu, aquela pessoa que teve uma experiência com Jesus e agora quer ser santo, quer viver firme na fé, ela acaba querendo passar essa experiência que ela tem, esse desejo da santidade, de fazer as coisas certas, o horror ao pecado que ela tem, ela acaba querendo passar essa experiência à força, goela abaixo para todo mundo. Entendeu? E aí, queridos, não dá certo. Porque aquela pessoa da sua família que você quer, desculpa a expressão, enfiar a goela abaixo, ela não teve a mesma experiência que você. Entende? Não teve a mesma experiência que você. E não adianta você ficar dizendo, olha, faltar a missa é pecado mortal. O que é que eu sugiro que você faça? Não vou falar nada? Não, você vai falar. Mas você vai pedir a Deus sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria na prática. O que seria pedir a Deus sabedoria? A sabedoria é como o tempero na comida. A mulher, a mãe de família, está cozinhando um prato, ela sabe a quantidade disso. Ela não tem aquelas coisas de MasterChef. 15 gramas de sal, com mais 25 gramas de orégano, com mais 2,5 gramas de páprica. A mãe lá sabe disso, ela bota o dedo lá e sai perfeito. Por quê? Porque ela já tem uma sabedoria, ela sabe por experiência quanto de moer um pouquinho ali, vai jogando, o negócio sai perfeito.
Ela já sabe. Parece que está dentro dela aquele negócio. Por anos e anos de prática, ela já sabe. Então a sabedoria é o tempero que você sabe a quantidade de colocar. E você sabe qual colocar. Então você tem que pedir a Deus a sabedoria para falar a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. A coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Muitas vezes a hora certa não é na hora da briga, não era 5 minutos antes da missa, não é na hora. O jeito certo, na hora certa. E a coisa certa, da maneira, com as palavras. E é isso que falta. Então, senhores e senhoras que têm escrúpulo, vocês são complicados, porque vocês não querem usar a sabedoria, vocês acham que têm obrigação de converter as pessoas à força. E sabe o que você está fazendo? Você está atrapalhando a conversão da sua família. Em vez de ajudar, você está prejudicando, as pessoas estão se afastando de Deus. A sua mãe está dizendo, que menino fanático, que menino chato. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Essa pessoa chata, antipática. Primeiro ponto é esse, sabedoria. Segundo ponto, ter questões inegociáveis. Por exemplo, a questão da modéstia. Eu já vi maridos querendo que a mulher se vista com decote, com saia curta, com shortinho. São questões inegociáveis. Então, se você for firme nas questões inegociáveis, usando de sabedoria, também vai ser uma forma de evangelização. Tá? Uma forma de evangelização. Então, o testemunho da paciência, aos poucos, a pessoa vai perceber que você é sincero, porque você pode ser aquela pessoa fogo de palha. Uma hora está na igreja, outra hora está no baile funk. Aí não dá, né, meu filho? Se você for duas caras, não dá. Se uma hora você está na igreja, outra hora você está no baile funk, você é um hipócrita. Então você tem que ser coerente no seu testemunho. Você tem que ser uma pessoa na igreja, uma pessoa fora da igreja, dentro de casa. Então, se você for hipócrita, você também não vai evangelizar a sua família. Se você trata os de fora bem e dentro de casa você xinga e manda para aquele lugar, você está doido? Você está doido? Então, quem que você acha que alguém da sua família vai acreditar em você se você está lá todo santinho dentro da igreja, com os olhos fechados, mão posta, até se balançando lá diante de Jesus Eucarístico, e dentro de casa você manda para aquele lugar? Né? Complica isso daí. Então você está atrapalhando a evangelização. Então quando a gente fala de testemunho, as pessoas, não sei o que, é só testemunho. Pois é, se você fizesse testemunho, as suas palavras seriam mais eficazes. Um outro ponto importante é a oração. A gente também, a nossa sociedade hoje, é a sociedade imediatista, que é tudo agora, né? Então quer resolver as coisas agora. Vem cá, quantos anos você levou para se converter? Talvez você tenha levado 40 anos para se converter. Aí você quer evangelizar a sua família, quer que eles se convertam em um ano? Cadê a sua paciência? Você talvez tenha levado 40, 50 anos para encontrar a verdade do evangelho. E agora você quer salvar sua família em 6 meses? Em 1 ano, 2 anos? Não é não. Você vai ter que rezar muito. E talvez tenha que rezar muitos anos. Com perseverança, com insistência. Olha Santa Mônica, rezou 30 anos pela conversão do seu filho, o pervertido Agostinho. E o pervertido Agostinho se transformou num dos maiores santos da igreja, por causa da perseverança e do amor da sua mãe, que nunca negociou a verdade, nunca deixou de falar a verdade, mas também nunca deixou de rezar por ele.
Entendeu? Então, lembrando que estamos numa sociedade pagã. Olha o que eu expliquei tudo no início dessa live. Estamos numa sociedade pagã. Então, precisamos ter o Espírito Santo para evangelizar. A força do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a coragem, o amor para evangelizar. E tratar a nossa família dentro desse contexto relativista. Não é fácil. Não é fácil. Mas com certeza você vai ter o resultado a longo prazo. Pense a longo prazo. Tá bom? Gente, esse tema ele é importante, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o essencial dele. O essencial dele, tá? Então, não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa moralista que fica passando regra sobre regra. Seja um testemunho. Peça a Deus sabedoria. Muitas vezes você vai ter que calar. Nem sempre você vai ter que jogar na cara da pessoa. Isso é pecado mortal, isso é pecado mortal. Jesus não saiu pregando, seu bando de pecador mortal, vocês vão todos para o inferno, desgraça, me sigam, senão vocês vão se queimar no fogo do inferno. Não foi bem assim que Jesus pregou, né? Mas Jesus nunca negou a verdade quando questionado. E as palavras de Nosso Senhor tocavam os corações. E sim, devemos falar de conversão, mas cheios do Espírito Santo. Então, pedir o Espírito Santo, tá bom? Então, vou dar a bênção para você agora. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.